Boa tarde, queridos irmãos, companheiros do Ideal Espírita. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco, hoje e sempre. Conforme nós compreendemos, estamos vivenciando a chamada transição planetária, onde saímos de um longo período de um planeta de provas e expiações, onde predominam as dores, os sofrimentos, as dificuldades, para adentrarmos naquele reino anunciado pelo Cristo, o planeta de regeneração, onde a fraternidade, a solidariedade, a caridade serão características a demarcarem os nossos novos valores sociais. E nesse período da transição planetária, aparentemente, tudo nós podemos fazer, tudo nós podemos realizar. Vivenciamos um contexto social de ampla liberdade, em que cada um pode demonstrar as suas preferências, os seus gostos, os seus desejos, aquilo que existe no nosso íntimo. Uma vez que nesse momento, conforme havia sido anunciado pelo Cristo, é o momento da separação do joio e do trigo. E para que esta separação do joio e do trigo seja realizada, é necessário que tudo possa ser permitido. Mas conforme nos lembrava Paulo, nem tudo nos convém. Nós vamos encontrar em uma passagem do Cristo, quando ele buscava ser tentado por um dos fariseus, que compreendendo os pressupostos religiosos daquele tempo, estabeleciam como sendo de caráter religioso o não pagamento dos impostos aos romanos, apresentaram para o Cristo essa indagação, se seria lícito pagar esses impostos aos romanos. E essa pergunta para o Cristo, ela tinha um aspecto de tentação, uma vez que se o Cristo dissesse que era lícito pagar esses impostos aos romanos, ele estaria contrariando os valores religiosos que se compreendiam como corretos naquele tempo. E se ele dissesse que não era lícito pagar esses impostos aos romanos, ele estaria contrariando as leis romanas que vigoravam naquela época, naquele contexto social. E o Cristo, recebendo essa indagação, pede que lhe seja mostrado a moeda vigente à época, que era a moeda do denário. E indaga para aquela pessoa que lhe apresenta a moeda o que ele identificava naquela moeda do denário. E a pessoa lhe responde que ali estava a figura de César. E Cristo então lhe afirma que deveria ser dado a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A buscar nos demarcar que todos nós, como seres humanos, temos as nossas obrigações sociais decorrentes das leis humanas aos quais nós nos encontramos vinculados. E devemos buscar cumprimento destas leis, destas nossas obrigações sociais. Então devemos dar a César o que é de César. Cumprirmos, portanto, as nossas responsabilidades legais, sociais, em razão da época na qual nós nos encontramos vinculados. E devemos buscar dar a Deus o que é de Deus, reconhecendo a importância dos valores morais em nossas vidas, reconhecendo aquilo que se deve constituir como prioridade, como objetivo central em nossas vidas. E nesse sentido, apesar do Cristo ter nos esclarecido que nós devemos dar a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus, o Cristo também nos apresentar em outro momento, em outra passagem, uma admoestação, um alerta, que nós não devemos buscar servir a Deus e a Mamon. Porque todo aquele que busca servir a dois senhores não consegue servir a nenhum deles. Então, dar a César significa cumprir as nossas obrigações legais, sociais, decorrentes da época na qual nós nos encontramos inseridos. Mas servir a Mamon é outra questão. Servir a Mamon é estabelecer como prioridade em nossas vidas as questões materiais. É elegermos como objetivo essencial em nossas vidas a busca do ouro, a busca dos prazeres mundanos, a busca dessas questões de natureza mais imediatista. Não devemos servir a Deus e a Mamon. E vejamos que esse alerta do Cristo, ele se apresenta com muita atualidade. Pois perpassados mais de 2000 anos, muitas vezes ainda queremos nos equilibrar como se fosse uma corda bamba, elegendo prioridades, elegendo objetivos, a depender do ambiente, a depender dos locais em que nos encontramos inseridos, a depender das nossas conveniências. Então, muitas vezes, quando as dores, quando as dificuldades se apresentam, nós temos uma maior postura de religiosidade. Buscamos o amparo, a proteção divina que tanto necessitamos no nosso dia a dia. Mas às vezes, quando vêm os períodos de bonança, de aparente tranquilidade, ao invés de nos aproveitarmos desses momentos para buscarmos robustecer a nossa fé, para buscarmos a nossa vivência no plano da caridade, do amor, nós nos envaidecemos. Nós subimos muitas vezes em um pedestal como se fôssemos melhores do que os nossos irmãos para apontarmos os defeitos, as falhas dos outros, para criticarmos os outros, como se nós fôssemos privilegiados por estarmos cumprindo com as nossas obrigações e aqueles que passam por dificuldades, por conflitos, fossem pessoas que não merecessem o amparo, a proteção do mais alto. E essa nossa postura, muitas vezes, de nos comportarmos de diferentes maneiras, de termos falas, de termos hábitos diferentes, a depender do ambiente em que nós nos encontramos, demonstra ainda que queremos, muitas vezes, servir a Deus e a Mamon. Demonstra, muitas vezes, que ainda temos uma fé de conveniência, uma fé de oportunidade. Quando a nossa doutrina espírita, nos concitando a todos a assumirmos as nossas responsabilidades, nos alerta que devemos buscar ter uma postura única em todos os ambientes, em todos os locais, buscarmos vivenciar a nossa existência em conformidade, em consonância com aquilo que nós compreendemos como sendo a verdade. Essa temática que serve de reflexão na tarde de hoje, ela está contida no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de uma afirmativa do Cristo, contida ainda no final do Sermão da Montanha, quando Cristo nos concitava a sermos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. E esse capítulo 17, ele trata dessa temática, sede perfeitos. E no item 10 desse capítulo 17, nós vamos ter a reflexão sobre esse tema que serve de reflexão na nossa tarde, que é o homem no mundo. E vejamos que essa expressão, o homem no mundo, era uma expressão corriqueira, usual, àquela época,
que se fôssemos utilizar essa expressão em consonância com a linguagem que nós temos no nosso dia a dia, muito provavelmente seria utilizada a expressão o ser humano no mundo, porque a expressão o homem queria se referir ao ser humano. Isto porque, conforme nos esclarece o próprio Livro dos Espíritos, lá na questão de número 200 do Livro dos Espíritos, quando se indaga se o espírito tem sexo, a resposta que nos é dada é que não, o espírito ele não tem sexo, porque não há um organismo fisiológico para que o espírito pudesse se manifestar a sua sexualidade. Então, o espírito ele não tem sexo. E na questão subsequente, na questão de número 201, também nos é esclarecido que nós, na condição de espíritos imortais que somos, reencarnamos em determinadas reencarnações na condição de homens e reencarnamos em outras reencarnações na condição de mulher. De forma que transitamos nessas duas polaridades, nessas duas sexualidades, na condição de homem, na condição de mulher, a depender das nossas necessidades evolutivas, porque conforme também é indagado na questão de número 202, se o espírito ele teria alguma preferência por reencarnar na condição de homem ou na condição de mulher, a resposta que foi dada é que não, que isso depende das suas necessidades evolutivas naquele momento. Uma vez que muitas vezes na condição de homem vamos vivenciar determinadas experiências e na condição de mulher iremos vivenciar outras experiências. Muitas vezes a nossa polaridade sexual ela vai nos oportunizar uma evolução em áreas do espírito diferenciadas. Então, a depender das nossas necessidades evolutivas, reencarnamos na condição de homens, reencarnamos na condição de mulher. Então, essa expressão, o homem no mundo, ela deve ser compreendida por nós como o ser humano no mundo, uma vez que todos nós, independentemente da condição de homens ou da condição de mulheres, temos os mesmos objetivos fundamentais de buscarmos o nosso aperfeiçoamento, de buscarmos o nosso melhoramento contínuo, de buscarmos a nossa reforma íntima para sermos, a cada dia, um pouco melhores do que éramos no ontem, para buscarmos essa transformação moral, que é o grande objetivo de todos nós espíritas, que é buscarmos suplantar as nossas fraquezas, as nossas adversidades, buscando levar luz onde muitas vezes ainda predominavam as nossas sombras, as nossas fraquezas. Então, nesse item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos é esclarecido acerca da importância da prece, a importância da oração em nossas vidas, porque esse é um instrumento fundamental para que possamos criar as condições necessárias para recebermos o amparo da proteção divina, para buscarmos nos sintonizar com a espiritualidade amiga, uma vez que reconhecemos que a lei que norteia a interação, entre aspas, dos dois mundos, a lei que norteia a interação entre nós que nos colocamos na condição de espíritos reencarnados e os espíritos desencarnados, a lei que norteia essa interação é a lei de sintonia. E vai ser muitas vezes através da prece, da oração, que nós vamos buscar aumentar o nosso padrão vibratório. Nós vamos nos permitir nos conectar com esse amparo da proteção divina. Porque, como nos esclarece a nossa querida mentora Joana de Ângeles, o amor, ele não nos constrange a nada. O amor, ele nos ampara, ele nos convida ao bem, mas ele não nos constrange.
Então, a espiritualidade amiga, ela respeita o nosso livre-arbítrio. Ela respeita as escolhas que nós fazemos diuturnamente. Então, esses espíritos amigos, muitas e muitas vezes, eles estão ao nosso lado, querendo nos auxiliar, querendo nos amparar. Mas nós não permitimos essa ajuda. Nós não permitimos esse amparo na medida em que não estabelecemos um padrão vibratório, na medida em que ainda damos ensejo a um olhar diante da vida muito pessimista, muito vinculado às nossas dificuldades, aos nossos problemas corriqueiros. E vai ser através da oração, vai ser através da prece, que nós vamos muitas vezes permitir que esse amparo, que essa proteção chegue até nós. Então, a oração, a prece, é um instrumento fundamental em nossas vidas. E conforme nos esclarece esse item, é um instrumento que deve estar presente não apenas nas nossas atividades religiosas, mas nas nossas atividades profissionais, nas nossas atividades sociais, no nosso contexto familiar, no nosso dia a dia. Buscarmos fazer com que a prece se torne uma rotina em nossas vidas. Nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade, buscarmos através desse instrumento tão simples, mas tão fundamental, irmos alimentando essa potência divina que se encontra em cada um de nós, que é a fé, que é esse instrumento fundamental para nos dar o equilíbrio emocional, para nos dar a segurança de dias melhores, para nos darmos plena certeza de que nós podemos suplantar as adversidades, os problemas nos quais nós nos encontramos inseridos. Então, esse item, o homem no mundo, ele nos esclarece fundamentalmente sobre a importância da fé, sobre a importância da oração, sobre a importância da prece. Mas ele vai além, nos concitando a refletir que nós não devemos buscar uma vida mística, uma vida contemplativa, uma vida de isolamento, como se fosse pura e simplesmente através da oração, como se fosse pura e simplesmente através da prece, de uma fé contemplativa que nós iríamos caminhar em direção a esse mundo novo que se anuncia diante dos nossos olhos. Como se fosse puramente através de um isolacionismo que nós fôssemos suplantar os nossos problemas, as nossas adversidades. Não. Esse item, ele nos afirma que nós estamos, e a expressão que ele usa é essa, condenados a uma vida em sociedade. Nós estamos vinculados às leis sociais. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros. É da lei divina a lei de sociedade. E por mais relevante que seja a prece, a oração, ela por si só não afasta os nossos problemas. Ela é muitas vezes um instrumento para a gente olhar as questões sob um novo prisma. Mas ainda precisaremos suplantar as adversidades, os conflitos que são inerentes a esta vida em sociedade na qual nós nos encontramos inseridos. E nesse sentido, nós compreendemos que na condição de espíritos imortais que somos, esse nosso planeta Terra, ele se apresenta para todos nós como sendo uma grande escola das almas. Uma escola onde nós estamos tendo mais uma oportunidade de recomeço. E como escola que é, há todo um planejamento para que as atividades sejam realizadas. Há um planejamento que antecede o nosso renascimento no corpo físico. E nesse chamado planejamento reencarnatório, que é feito pela espiritualidade amiga,
com a nossa participação ativa, como nos esclarece a questão de número 258 do Livro dos Espíritos, nesse planejamento reencarnatório são estabelecidos os chamados gêneros de provas. Isto é, as questões fundamentais da nossa existência, elas são previamente programadas, elas são previamente planejadas. Os gêneros das questões que vamos vivenciar em nossas vidas fazem parte de uma programação anterior, que leva em consideração os nossos méritos, os nossos acertos do ontem, e leva em consideração os nossos débitos, as nossas dívidas, os nossos compromissos do passado. E como se fosse sopesando numa balança os nossos débitos com os nossos acertos, e levando em consideração as nossas capacidades de realização, é feito então esse planejamento reencarnatório. Dentro desse planejamento reencarnatório, portanto, se inserem os nossos compromissos fundamentais para com a vida. E esses compromissos fundamentais para com a vida, eles estão relacionados à nossa vida em sociedade. Eles estão relacionados ao nosso contexto familiar, ao nosso contexto profissional, estão relacionados à nossa vida como um todo. E se inserem como questões de extrema importância para que nós tenhamos uma experiência reencarnatória exitosa, para que nós possamos vencer o mundo, nós precisamos buscar honrar esses nossos compromissos reencarnatórios, estas questões fundamentais em nossas vidas. E ao buscarmos observar, então, esses nossos compromissos reencarnatórios, precisamos buscar perceber que, apesar de estarmos vivenciando esse período da chamada transição planetária, onde saímos de um mundo de provas e expiações e buscamos adentrar um mundo novo de regeneração, sob a nossa perspectiva individual, excetuando aqueles espíritos missionários que reencarnam no planeta Terra para nos darem exemplos de amorosidade, excetuando esses nossos irmãos mais evoluídos, nós outros que aqui nos encontramos, ainda temos compromissos centrais no campo da chamada expiação e no campo das provas. Os nossos compromissos fundamentais ainda estão na necessidade que todos temos de suplantar as nossas dificuldades, os nossos conflitos íntimos. E esta é uma questão importante para que nós percebamos, porque a nossa doutrina espírita, ela nos esclarece a todo momento acerca da chamada justiça das aflições, de forma a nos alertar que nada acontece em nossa vida por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. As nossas adversidades, os nossos conflitos, ou eles refletem os nossos erros, os nossos equívocos desta atual experiência reencarnatória, que é aquilo que a doutrina chama de causas atuais das aflições, ou refletem os nossos equívocos, os nossos erros das reencarnações pregressas, que é aquilo que a doutrina chama de causas anteriores das aflições. Mas compreendendo então que tudo tem uma razão de ser, não devemos buscar a reclamação, não devemos buscar uma postura de vítima diante das situações, desafios nas quais nós nos encontramos inseridos. Porque se fizermos isso, também como nos esclarece a nossa doutrina espírita, estaremos ali mal sofrendo. Estaremos ali, numa expressão mais usual, sofrendo à toa. Porque uma vez que nós reclamamos, uma vez que nós nos achamos constantemente como vítimas da situação, essa nossa postura ainda demonstra
o nosso orgulho, a nossa vaidade, e fará com que nós venhamos a cair nessa prova, a fraquejarmos nessa prova que se apresenta, que são essas dificuldades nas quais nós nos encontramos inseridos. Então, qual é o compromisso? É buscarmos vivenciar estas situações, desafios, assumindo as nossas responsabilidades, buscando fazer o melhor que nós podemos diante dessas situações, mas sem reclamar, sem nos acharmos vítimas, buscando sempre um olhar de indagação. O que essas situações querem me chamar a atenção? O que eu posso fazer diferente para que esses problemas não mais perdurem, não mais se tornem uma constante em nossas vidas? Como, muitas vezes, esses problemas que se apresentam na nossa existência, eles se apresentam em um plano da chamada expiação, ou seja, são situações decorrentes dos nossos compromissos reencarnatórios pregressos, são situações que necessitam perdurar, necessitam demorar muito tempo. Muitas vezes, apesar da nossa prece, muitas vezes através da nossa oração, da nossa fé, apesar de fazermos esses exercícios de religiosidade que são tão importantes, apesar de tudo isso, muitas vezes esses problemas eles precisam perdurar por muito tempo. Por quê? Porque estaremos ali pagando em conta-gotas, em suaves prestações, graves equívocos do passado. Então, essas situações, desafios, quando elas se apresentam nesse prisma da expiação, são situações dolorosas, são situações sacrificiais, mas que nos exigem perseverança, porque precisaremos vivenciar estas situações por bastante tempo. De forma que não adianta reclamar, não adianta nos acharmos vítima, porque precisamos passar por estas experiências para buscar aprender, para buscar nos redimir dos equívocos, das falhas do ontem. E também, na nossa vida em sociedade, passamos corriqueiramente pelas chamadas provas. As provas, elas não são situações necessariamente dolorosas, diferentemente das expiações, que são situações difíceis, que são situações penosas, dolorosas para nós. As provas, elas não têm necessariamente esse caráter. As provas, muitas vezes, fazem com que nós sejamos expostos a atuarmos em áreas onde nós temos relativa facilidade, onde nós temos relativa desenvoltura. A grande questão que se apresenta é que nestas áreas onde nós temos as nossas provas, também nós temos as nossas tentações. Onde se encontram as nossas provas, também se apresentam muitas vezes as nossas tentações. Porque estas áreas do nosso espírito, que nós já temos uma relativa facilidade, são áreas que muitas vezes no passado nós nos utilizamos para finalidades inadequadas, para objetivos atrelados ao orgulho, ao egoísmo, e estamos tendo agora a oportunidade de atuarmos em áreas semelhantes, utilizando muitas vezes de potências íntimas semelhantes, mas com o desafio de nos utilizarmos dessas potências, dessas ferramentas espirituais, para finalidades, para objetivos diferentes. De forma que naquelas áreas em que no passado nós semeamos espinhos, agora nós venhamos a semear flores. Então, nessas situações, desafios no campo das provas, nós temos que ter muito cuidado, porque conforme nos esclarece André Luiz no livro Ação e Reação,
se não tivermos muita disciplina, se não tivermos assim um olhar mais agudo para as nossas responsabilidades, nós vamos muitas vezes fraquejar novamente por aquilo que André Luiz chama de circunstâncias reflexas, que é uma tendência de repetirmos equívocos do passado, que é uma tendência de repetirmos erros do ontem. Então, quando nós olhamos a nossa vida atualmente, que nós possamos perceber que, em regra, nós atuamos em áreas que nós já atuamos no passado. Em regra, as experiências centrais que nós estamos vivenciando em nossa vida não são experiências novas, não. Em regra, essas áreas que nós atuamos são áreas que nós já atuamos no passado. Mas no passado nós nos equivocamos. E temos que ter muito cuidado para não nos equivocarmos novamente. No nosso contexto religioso, no nosso contexto profissional, no nosso contexto familiar, no nosso contexto social, buscando observar que estas áreas, onde nós temos muitas vezes aparentes facilidades, que possamos indagar no campo íntimo como estamos usando essas nossas facilidades, como estamos nos movimentando na condição de espíritos que somos. Estamos buscando fazer o bem? Estamos buscando, de alguma maneira, colaborar com a providência divina nos ambientes, nos locais em que estejamos inseridos, ou estamos ainda atuando no campo do egoísmo, no campo do orgulho? Como estamos nos movimentando nesse nosso padrão vibratório, na nossa esfera íntima? Esses são os nossos desafios, essas são as nossas responsabilidades, buscando perceber que para cada um de nós, os desafios são distintos. Porque, como espíritos imortais que somos, cada um traz a sua própria trajetória. E essa trajetória demarca as nossas necessidades nesse momento. E às vezes aquilo que para nós é um enorme desafio, para o nosso irmão, para o nosso companheiro, é muito fácil. E às vezes aquilo que para o nosso companheiro é um enorme desafio, para nós já é algo relativamente fácil. E uma vez que nós amadurecemos esse olhar para a vida, percebendo que cada um de nós traz os seus desafios nesse momento em que nos encontramos, nós vamos buscar construir uma perspectiva de maior tolerância, uma perspectiva de maior solidariedade, de maior fraternidade, porque perceberemos que não temos o direito de julgar quem quer que seja. Porque às vezes aquele nosso irmão, ele traz aqueles desafios naquela área do espírito, mas nós trazemos em outra. E quem somos nós para dizermos que um é melhor que o outro? Cada um traz os seus próprios desafios. E cabe a nós, na condição de espíritos que somos, nos esforçarmos para suplantar esses desafios, essas adversidades que se apresentam no nosso dia a dia. Quando a gente vai observar, talvez uma das provas mais difíceis que podem ter para um espírito, que é a prova da riqueza, nós vamos observar no Evangelho do Cristo, o Cristo se manifestando sobre essa temática de duas formas distintas, a depender da necessidade evolutiva do espírito com o qual ele estava dialogando. Então nós temos naquela passagem do Cristo com o mancebo rico, onde o Cristo convida o mancebo rico para lhe seguir, e o Cristo fala para o mancebo rico que ele deveria vender tudo, doar tudo, e segui-lo a partir daquele momento. E no livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues desdobra um pouco esse diálogo, no sentido de que o mancebo rico
Ele reflete porque ele tinha uma prova importante na semana seguinte, que era como se fossem as Olimpíadas daquela época, uma prova de bigas, que era uma corrida de cavalo. E ele indaga para o Cristo se ele não poderia seguir o Cristo depois daquela prova. E o Cristo fala, não, seu momento é agora. Abandona tudo, doa tudo e me segue. E o mancebo rico reflete sobre aquele convite do Cristo, que lhe chama muito a sua responsabilidade no campo íntimo, mas ele não atende ao convite do Cristo, ele titubeia. Ele lembra que os amigos estavam lhe aguardando e não atende o convite do Cristo. E Amélia Rodrigues, desdobrando os acontecimentos, vai nos afirmar que na semana subsequente, naquele momento em que essa corrida de bigas acontecera, ele acaba falecendo, desencarnando, em uma situação muito dolorosa, porque aquele cavalo acaba passando por cima dele. Mas quando a gente vai observar a situação do Cristo com Zaqueu, que conforme também nos afirma Amélia Rodrigues, era o rico de humildade, Zaqueu que tinha uma posição de destaque, porque ele era um coletador de impostos e tinha uma posição de muita facilidade do ponto de vista econômico, mas era uma pessoa baixinha, gorda, com muitas dificuldades ali, porque não tinha amigos, as pessoas o viam com desconfiança em razão do cargo que ele ocupava. E ele, sabendo que o Cristo estava adentrando na cidade, ele vai correr para buscar ir ao encontro do Cristo. Mas quando ele chega, o Cristo já estava cercado de uma verdadeira multidão. E ele, percebendo que ali havia uma árvore pequena, ele sobe naquela árvore para buscar olhar o Cristo. E o Cristo, percebendo a sua presença, fala que Zaqueu pudesse descer da árvore e afirma para Zaqueu que à noite ele iria jantar e pernoitar em sua residência, em sua casa. E Amélia Rodrigues desdobra que Zaqueu fica apreensivo, sem saber se verdadeiramente o Cristo iria à sua casa, uma vez que Zaqueu era muito mal visto socialmente em razão da função que ele desempenhava como coletador de impostos. E no iniciozinho da noite, o Cristo bate na porta para adentrar a casa de Zaqueu. E Zaqueu afirma para o Cristo que se ele tivesse defraudado, se ele tivesse cobrado imposto de alguma maneira equivocada de alguém, ele iria restituir em dobro aquilo que ele tivesse coletado de forma inadequada de alguém. E o Cristo assevera para ele que naquela noite a paz, o amor adentrava a sua casa. O Cristo não fala para Zaqueu que devesse vender tudo, que devesse doar tudo, porque aquela não era os compromissos, as necessidades centrais de Zaqueu, como eram do mancebo rico. Cada um de nós traz aquilo que muitas vezes é denominado na nossa doutrina espírita como o calcanhar de Aquiles. Cada um de nós traz, numa linguagem mais espírita, um vício central, uma necessidade que é a mais imperiosa do ponto de vista espiritual que precisamos suplantar. Cada um de nós traz um vício central, um problema maior em nossa existência, um desafio maior a ser suplantado. Esse desafio não é o mesmo para cada um de nós, mas é um desafio que normalmente se apresenta no nosso campo íntimo de forma muito reiterada. Ele se apresenta de maneira muito constante. É uma situação, problema que a gente vivencia ali rotineiramente. E a nossa doutrina espírita, ela nos esclarece que aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa atualidade, tem muita relevância, tem muita importância. Porque a lei é de amor.
E nós não precisamos necessariamente nos redimir, buscar o nosso processo de purgação através do sofrimento, através da dificuldade. Porque o Cristo nos dissera que o amor é capaz de aplacar uma multidão de pecados. Então, quando nos predispomos a fazer o bem, essa nossa vinculação ao ideal do amor faz com que a gente mude o nosso olhar diante da vida. Não é que os problemas vão deixar de existir. Às vezes eles permanecerão, mas o nosso olhar para as dificuldades mudarão. Porque nós não vamos mais nos afligir, nós não vamos mais nos desesperar, nós vamos ter ali um olhar de tolerância, de compreensão para estas situações. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, nós temos uma situação envolvendo Joana de Cusa, que é retratada como uma senhora que tinha uma posição econômica muito privilegiada naquele tempo, porque ela era casada com um intendente de Cusa, que era o responsável pelaquela cidade de Cusa. E ela tinha enormes conflitos com seu marido, porque ele não seguia, ele não compreendia o Evangelho do Cristo, ele não compreendia aqueles postulados de amor e tinha uma vida atrelada aos valores mundanos daquele tempo, daquela sociedade na qual ele se encontrava inserido. E Joana de Cusa vivia uma relação muito conflituosa com seu marido. E ela vai procurar o Cristo para dialogar, para externar todo esse drama que ela tinha no seu reduto familiar. E o Cristo lhe convida para ter um olhar de amorosidade para com seu marido, o tratando como se fosse muitas vezes um filho, em que ela tivesse que compreender, que tolerar, que aceitar aquelas adversidades que ela vivenciava no seu reduto doméstico. E ela indaga para o Cristo se ela não deveria buscar impor a verdade dentro do reduto familiar, buscar convencer o seu marido a seguir também o evangelho do amor do Cristo. E o Cristo lhe fala que não, que ela deveria ter um olhar de tolerância, de compreensão, de compaixão para com o seu companheiro. E nesse capítulo, nós vamos ter ali o relato de que esse intendente de Cusa, ele acaba sofrendo muitas adversidades no campo profissional, perdendo a posição de destaque que tinha, e acaba desencarnando em uma situação de muito sofrimento, de muitos conflitos íntimos. E aquela nobre senhora que tinha uma posição de destaque do ponto de vista econômico, por conta da situação facilitada de seu marido, passa a encontrar as adversidades no campo financeiro. Mas se mantendo na altivez que lhe era própria, vai desenvolver as atividades profissionais simples, mas necessárias para manter a sua família, para sustentar os seus filhos. E nos relata esse capítulo que já no final da sua existência, quando já se encontrava numa idade mais avançada, ela acaba sendo recolhida junto com o seu filho para ser levada aos circos romanos. Naquele momento tão difícil, da história da humanidade, onde os seguidores do Cristo eram levados aos circos para serem devorados pelas feras vivas, para serem mortos em situações de profundo sofrimento. E aquela senhora, junto com seu filho, adentra aquele circo romano e começam a afirmar para ela que se ela negasse o Cristo, ela seria libertada junto com seu filho. E passam a afirmar para ela: abjura, abjura, abjura. E no momento mais derradeiro, o seu próprio filho vira para ela e também lhe pede: abjura, minha mãe.
e ela, em que pese todo o amor que ela tinha por aquele filho, ela manda que ele se cale, porque Maria enfrentou com altivez a cruz para o seu filho tão amado, que não tinha pecados, para o Cristo. E ela deveria também vivenciar aquela situação com altivez, porque eles eram ainda pecadores. E essa passagem, então, ela nos relata o drama de libertação, né, dessa mulher, desse espírito, que vivencia todas as dificuldades ao longo da sua existência, sem fugir da lei de sociedade, sem fugir dos seus compromissos reencarnatórios nos ambientes, nos locais em que se encontrava, mas sempre mantendo a fé, sempre mantendo a oração, sempre buscando esse amparo irrestrito do mais alto. Então, quando nós observamos essa temática do homem no mundo, é importante que percebamos que ela não nos convida a um processo de isolamento. Ela nos convida a abraçarmos os nossos compromissos fundamentais que temos. No nosso ambiente familiar, no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente religioso, no nosso ambiente social, buscando eleger novas prioridades, buscando uma postura de coerência diante daquilo que nós já compreendemos como sendo a verdade, buscando perceber que nós devemos ter uma fala, uma postura única em todos os ambientes, em todos os locais em que estejamos inseridos, carregando a nossa própria cruz, mas sem reclamação, com alegria, buscando perceber que muitas vezes essas nossas adversidades são instrumentos para a nossa libertação, mas que nós só vamos verdadeiramente conseguirmos nos libertar na medida em que a gente consiga observar a vida com mais leveza, com mais amorosidade, buscando enxergar as coisas boas que nos acontecem diariamente. O homem no mundo nos convida a buscarmos dar às coisas a importância que elas verdadeiramente detêm, buscando perceber o que é o central, o que são os objetivos fundamentais, e aquilo que é o acessório, e aquilo que é o transitório, aquilo que é o passageiro. O convite é para que possamos viver na condição de espíritos imortais que somos, percebendo que o desenvolvimento dos valores morais deve se constituir como objetivo central em nossas vidas. Que na medida em que a gente eleja essas novas prioridades, nós vamos estar dando passos fundamentais para suplantarmos os conflitos, os problemas que estamos muitas vezes a vivenciar. Porque na medida em que a gente se afina com o bem, na medida em que a gente se vincula com o ideal do amor do Cristo, o amor também passa a ser a tônica da nossa vida. Muita paz, assim seja.